E aí pessoal, tudo bom? Hoje é comemorado o Dia Mundial do Escritor. Na verdade eu não estava lembrado. Recebi uma mensagem muito carinhosa de um amigo. Muito obrigado. Daí eu compartilhei nos stories e decidi gravar esse vídeo aqui para incentivar novos autores ou pessoas que têm já algum material escrito, mas não sabe por onde começar, fica acanhado de publicar, tem vergonha, enfim. Olha, não tenha medo não, não tenha medo. Você vai receber críticas. Por melhor que você seja escritor, você vai receber críticas. Em relação às críticas, né, já vou começar falando sobre isso. Não considere aquelas que você recebe de quem você ama, tá? De quem você sabe que são críticas sinceras, não são críticas para te destruir, para te colocar para baixo e tal. E assim, sempre vai ter alguém que vai gostar do seu texto, tá? Se você gostar do seu texto, você dizer, não, tá claro aqui, as minhas ideias estão claras, eu escrevo como eu penso e você vai conseguir escrever não só um texto, seja um artigo, um livro, enfim, uma enciclopédia, tá bom? Mas você vai conseguir escrever muito. Quanto à questão da timidez, não precisa você falar, bate escrever, né? Bate escrever. Se você tem vontade de escrever, escreva, publique. Hoje é fácil publicar, até gratuitamente pela internet. Eu faço o trabalho de escritor, graças a Deus. Meu primeiro livro saiu em novembro de 2014, vai fazer aniversário agora, né? Mês que vem. E de lá para cá já foram 25 obras publicadas e mais uns 5 ou 6 que estão para encerrar e publicar, tá? Encerrar e imprimir. E é um trabalho cansativo, como qualquer trabalho que se preze, né? É um trabalho cansativo, que exige disciplina, mas, como alguém já disse, a disciplina é a liberdade do amanhã. A gente se disciplina hoje para ter liberdade para fazer o que quer amanhã e colher os frutos disso. Tanto com portas abertas, para falar sobre o material, para dar aulas, dar palestras, ou vender mesmo o próprio livro. Às vezes, alguém nem conhece o nosso livro A, mas conhece o livro B e acaba comprando ou indicando o livro A. E assim vai, tá? Então, o Dia Mundial do Escritor, nesse Dia Mundial do Escritor, eu quero deixar essa mensagem para os novos autores, para os novos escritores. E uma coisa que às vezes muitos amigos perguntam, né? Como é que você consegue escrever? Você escreve tanto? Em 2020 eu escrevi 8 livros e dei muitas aulas, graças a Deus, mas escrevi 8 livros que eram apostilas que eu transformei em livros e fui publicando. Falta publicar um ainda dos que eu escrevi ano passado, tá? Mas foi um ano muito produtivo. Até agora foi o mais produtivo, mas eu espero ter anos mais produtivos. E sentar e escrever, tá? Essa questão de inspiração e tal, não é psicografia, gente. Trabalho de escritor não é trabalho de psicografia, tá? A gente não senta na cadeira e não vem alguém soprar no nosso ouvido que a gente tem que escrever. Isso não existe, tá? É a gente sentar, ter conhecimento do que vai escrever, por isso é importante estar informado, e a gente se informa de diversas maneiras, pela TV, pelo rádio, pela internet, em conversas com amigos, pela leitura de livros. Como o meu foco é a teologia, até agora eu não tenho nada publicado que não seja de linha bíblico-teológica, mas espero ter em breve, tá? De um jeito ou de outro eu vou acabar ligando com a Bíblia também, mas são cenas para os próximos capítulos, para os próximos 2 anos eu acredito, tá? Pelo menos essa é a minha pretensão, se Deus permitir, assim eu farei. Então, é preciso ler bastante a Bíblia, no meu caso, ler bastante livros bíblico-teológicos. Então essa pequena biblioteca que tem aqui, que está atrás de mim, não é chroma key, não é nada, ela é uma biblioteca física mesmo, posso pegar nela, que é madeira mesmo, nessas estantes, tá?
e não servem de enfeite apenas. Servem de enfeite, claro, para os vídeos, é um cenário até pronto, né, bonito, mas eu leio bastante, Então, a gente não tem como dar algo para outro que a gente não... É impossível dar algo para outro que a gente não tem, né? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Então, é preciso ter muita informação na cabeça. E, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito curiosa. Não curiosa pela vida dos outros. O que fulano fez, o que fulano não fez, não me interessa. Mas curioso de aprendizado. Então, é importante que o escritor de qualquer área, sobretudo de teologia, tenha uma cultura, tenha boa cultura ampla. Conhecimento sobre diversos assuntos. Então, o que é que eu faço? Eu pesquiso, converso com especialistas, né? Tenho amigos em tudo quanto é área do conhecimento, graças a Deus. Pergunto para eles e aí eles me dão o caminho das pedras. E assisto muitas palestras no YouTube, muitas entrevistas. Eu acho que eu já assistindo e ouvindo até hoje, eu já devo ter assistido aí de 6 mil a 8 mil entrevistas, de tudo quanto é gente sem imaginar. E muitas entrevistas, a maioria delas boas, eu considerei, algumas que foi perda de tempo, mas não tem como saber, né? É como um livro, quando a gente abre e começa a ver que sabe se o livro é bom ou não. E assim a gente vai fazendo nossas conexões cerebrais, né? A gente lê 10 livros sobre o mesmo assunto, de 10 autores distintos. Então a gente vai chegar no nosso consenso ali. E é claro que sempre tem um assunto ou outro mais difícil, que requer um pouco mais de análise e tudo mais. E ao longo dos anos a gente vai acumulando conhecimento, vai acumulando leitura, e assim vai nos possibilitar escrever sobre o assunto anos depois. É o que eu tenho feito, tá? Então, depois de vim estudando teologia há quase 20 anos, primeiro informalmente, né? Aos 15 anos eu comecei a estudar com livros emprestados e aí comecei a trabalhar, comecei a comprar meus próprios livros, muitos dos quais eu já não os tenho, porque eu vendi, eu permutei, eu doei mesmo. Digo, esse livro aqui já não serve mais e eu não tenho uma casa muito grande, enfim. Então a minha biblioteca poderia até ser maior, mas a quantidade não é tão importante assim. A qualidade é que é. Tem gente que tem 5 mil livros em casa e leu 1000 livros. O que é que adianta? Só de enfeite, entendeu? Eu acho que é um desperdício de dinheiro. Se o cara é rico, quer gastar, o dinheiro é dele, o problema é dele, né? Mas esse não é o meu caso. Quando eu vou comprar livros, eu escolho com muita cautela. Eu nunca compro livro de impulso. Nunca compro. Nunca compro livro de impulso. Às vezes tem livro que eu comprei ano passado, e eu esperei uns 3 anos ou mais para comprar. Eu disse, não, tá caro, não vou, não vale isso tudo. E fiquei esperando, pá, surgiu uma promoção aí que ele estava mais ou menos pela metade do preço. Eu disse, agora chegou a hora. E aí eu comprei, tá? E cada vez que eu compro um livro, eu penso, eu estou comprando um pedaço do cérebro de alguém. Por mais canibal que isso soe, né? E eu também penso no seguinte, quanto tempo de pesquisa, de leitura, de meditação, a consciência cristã, a consciência bíblica, a consciência teológica, de consciência teológica esse camarada tem, né? Esse autor tem, tá? Uma coisa que eu sinto falta, para mim não faz diferença se é homem ou se é mulher, mas eu noto isso, eu percebo isso, é que existem poucos livros de teologia escritos por mulheres. Tá? Eu não acho que as mulheres têm que escrever mais que os homens, nem que os homens têm que escrever mais que as mulheres. Eu estou pouco me lixando para quem escreve. Eu quero saber se o negócio é bom, se o livro foi bem escrito e se está biblicamente baseado. Se foi um macho, se foi uma fêmea que escreveu, para mim tanto faz. Tá? Eu quero comprar livro a um preço barato, é isso que eu quero. E livro bom. Mas eu noto que as irmãs parece que não gostam muito de escrever sobre isso. Conheço uma escritora, foi uma aluna minha, ela tem 2 livros até onde eu sei. Eu li o primeiro livro dela, até ajudei dando algumas sugestões, não fui o editor
chefe, nem editor geral do livro, mas ficou bem escrito, ficou muito bem escrito, tá? Ela é de Pernambuco, do interior de Pernambuco, mas tem poucas escritoras, pelo menos que eu conheço. Eu só tenho um livro de uma teóloga na minha biblioteca, talvez porque eu não conheça outras, né? E talvez porque não tenha muitas mesmo, que é de... O nome dela é uma alemã, Etta Linnemann. Eu tenho 2 livros dela sobre teologia aqui. Não sei se tem mais livros dela em português. Enfim, então como é que eu faço? Essa pergunta que o pessoal sempre faz, né? Como é que eu faço para escrever? É um trabalho. Eu tenho que escrever, ou eu me programo para escrever um livro, um artigo, enfim, um estudo bíblico, uma apostila, e estudo o assunto, tenho conhecimento do assunto, às vezes estou sem vontade de escrever, às vezes estou cansado, só não dá para escrever com sono não dá, tá? Porque é uma atividade criativa e é muito perigoso, né? Mas mesmo cansado a gente senta ali no computador, eu pelo menos faço isso, e escrevo até onde dá. E às vezes já tive vontade de escrever até raiar o dia, mas não tenho disposição para isso. Nunca dei uma noite minha de sono para professor nenhum, nem pretendo. Passei a noite toda fazendo o trabalho. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca deixei de dormir para fazer trabalho, de escola, de nada, de seminário, não. Eu faço durante o dia. Não deixo de dormir. E recomendo a você que não deixe de dormir também, tá? É só se programar. Em relação aos livros, já escrevo a hora que der, manhã, tarde ou noite, não tem isso, né? Não tem isso. Só não posso escrever com sono é a única... até com barulho eu consigo escrever, mas com sono eu não consigo. Se tem alguém aqui que consegue, meus parabéns, eu não consigo, tá? Então... Outra questão que a turma conversa comigo, né? Como é que... reclamam, né? Na verdade. Os brasileiros leem pouco. Eu digo, não é bem assim. Não é que brasileiro lê pouco. Brasileiro, de maneira geral, lê pouco livro. Mas lê muita porcaria, lê fofoca. Eu vou a consultas médicas... no banco, eu vou raramente no banco, mas já fui mais e ficava esperando lá na fila, em pé, agora todo mundo sentadinho, né? E eu raramente vejo alguém com um livro na mão, é coisa raríssima. Mas eu sempre estou com o meu livro lá, tá? Às vezes até levo 2, que eu digo, esse aqui vai acabar e mais uns 30 minutos de leitura vai acabar, eu já levo outro. Eu imagino que já sei como é que vai demorar, eu já levo outro, já emendo no outro, e a boa e velha caneta. Sempre um livro e uma caneta. É uma das razões porque eu não gosto de pegar livro emprestado. Pego, mas é muito raro, tá? É porque eu gosto de marcar os livros. Então, alguns amigos meus, que são poucos também, que pegam livros emprestados comigo, às vezes se divertem quando vão devolver. Eles, eu dei muita risada, que você falou, escreveu isso, escreveu aquilo. Então eu escrevo mesmo nas margens do livro, grifo, partes principais, e aí eu coloco pesquisar, quando uma coisa, li algo que eu acho que está errado, ou que eu tenho certeza que está errado, ou eu não conheço melhor, eu coloco lá, pesquisar. Aí eu vou pesquiso, já encontrei erros em livros de pessoas muito famosas, tá? Muito famosas, vocês não têm ideia. Que eu pesquisei e disse, não, tá todo mundo errado, e ele certo? Não tá não, ele é que tá errado. E já aprendi muito, tá? A gente aprende, com todo livro a gente aprende alguma coisa, tá? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Outra coisa que eu escrevo é quando eu discordo, né? Eu digo, não, isso aqui eu sei que está errado. Aí eu coloco lá, errado. E aí grifo, acabou. O livro é meu e o problema é meu. Eu que comprei, eu que paguei, ou eu que ganhei, né? Já ganhei muitos livros também. E obrigado a todos que me presentearam. E eu coloco lá, errado. E outra coisa que eu geralmente escrevo é citar. Citar. Aí eu grifo lá, estou pensando em escrever um livro sobre o assunto. Se eu estiver já na agulha escrevendo aquele livro, quando eu chegar em casa, ou se eu estiver já lendo em casa, quando eu abrir o arquivo do Word, eu já vou lá e cito. Já cito, referencio, então eu não perco citação por isso.
Eu já abro o arquivo e não espero chegar. Por exemplo, se eu estiver escrevendo o capítulo 2 de um livro que terá 10 capítulos, e essa citação é pertinente para o capítulo 8, eu vou lá e coloco capítulo 8, aí cito, boto a nota de rodapé, referencio, guardo, acabou. Quando eu chegar no 8º capítulo, a citação já está lá, então eu não perco citação de livro. É muito difícil eu querer citar algo e não lembrar onde está. Na verdade, eu só lembro disso uma vez. Aconteceu isso uma vez nos livros que eu fiz, por causa dessa minha metodologia, tá? Mas aí eu liguei para um amigo que eu tinha certeza que sabia onde é que estava a citação, e ele me pediu só um minuto. Aí ele olhou, mandou a foto do livro. Eu acho que foi nesse livro, Bruno, que você leu isso. E nessas páginas aqui, foi mesmo, cara, me manda os números da página, por favor, que era um livro que eu não tinha, eu nem tenho ainda hoje. Eu li na biblioteca do seminário, e esse meu amigo, tem em casa esse livro. Aí ele lembrou também, é um assunto bem conhecido, e foi bom. Aí eu referenciei, tá? Bem, sobre essa questão de brasileiro ler pouco, na verdade, gente, o mundo todo lê pouco. Não tem, um país que o povo, aqui é um absurdo de leitura. É uma raridade. Teve um tempo que em Buenos Aires, na Argentina, tinha mais bibliotecas do que mais livrarias do que no Brasil inteiro. Mas hoje em dia não precisa mais de livraria física. Quase não tem mais. Quase não tem. Por causa da Amazon, dos sites, das editoras. Então eu também raramente vou em livraria evangélica. Já fui mais. Mas se eu vou num evento, tá tendo uma venda de livros lá, dou uma olhada, dou uma garimpada. Se vale a pena um livro aqui, nem vou ler esse livro agora, mas o livro custa R$60, tá por R$15, eu compro. E quando chega a hora, eu economizei uma boa grana, né? Economizei R$45, tá? Daria para comprar 4 livros, eu comprei. Aliás, o dinheiro de... Comprei por 25%, enfim, comprei por 25%, né? Bem, para que muitos não sabem disso, né? Mas o maior escritor de todos os tempos, em número de publicações, é um brasileiro. Então, é o José de Alpoim Ryoki Inoue, conhecido como Ryoki Inoue. Acho que se escreve R-Y-O-K-I, né? Ryoki Inoue. Inoue é assim mesmo. I-N-O-U-E. I-N-O-U-E. Isso, Inoue. Ele, até onde eu sei, está morando no Espírito Santo, tá? Numa praiazinha lá do Espírito Santo, uma cidade litorânea. E só que ele não ficou conhecido pelo seu nome. Ele escrevia nas décadas de 80, 70, 80, eu acho que foi esse período do auge do Ryoki. Ryoki é um médico cirurgião. E na época ele disse, né, que pagava-se muito pouco para fazer as cirurgias. Ele abria cirurgia no tórax, ele abria e fazia cirurgias e tudo mais. E ele viu que dava para ganhar mais dinheiro escrevendo do que cirurgiando. Veja que coisa. É o contrário do que se imagina. E Ryoki tem mais de 1.100 títulos publicados. Tá? Ele chegou a escrever 3 livros por dia. Isso durou pelo menos um mês. Então aí foram 90 livros num dia. Ou num mês. Aí tem gente que está achando que eu estou enganado com os números, que eu estou mentindo, que eu fui enganado. Dê uma pesquisada se você acha isso. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Tá? Até houve um jornalista norte-americano que duvidou disso, da produção literária de Ryoki. Ryoki escreve contos, são livros para serem lidos em 40 a 60 minutos. E eu acho que ele está vivo ainda, está velhinho, mas está vivo. E agora ele escreve livros tensos, volumosos, só 1 ou 2 por ano. Enfim, tem pouca coisa dele, mas tem o site dele, tá? Tem o site, tem um curso que ele ensina a escrever. Não fiz esse curso, gostaria de fazer. Gostaria esse e outro livro sobre formação de livros, né?
mas no momento não é possível. E o Ryoki escreveu 1000 livros em 6 anos. Então alguns acham que eu escrevi muito. Ryoki é o Pelé, né? O Pelé da literatura. E os livros dele foram proibidos numa época numa metalúrgica da Volkswagen. Acho que é ali do ABC Paulista, né? O ABC Paulista é um conglomerado de 7 cidades pequenas, tá? Enfim. E porque o pessoal ia para o trabalho, no metrô, de ônibus, enfim, ia lendo o livro dele que comprava nas bancas. E quando chegava no trabalho, queria terminar de ler, aí ia para o banheiro, né, fingir que tinha alguma necessidade para terminar de ler. Passava mais 10, 15 minutos lá para terminar de ler. E aí a Volks disse, não tragam mais livros desse camarada que está diminuindo a produtividade aqui do nosso trabalho. Então Ryoki Noe é o meu maior exemplo de escritor. Tá? Um cara dedicado, claro que eu não tenho uma habilidade dele, nem eu, nem ninguém no mundo tem a habilidade que Ryoki tem, né? 90 livros no mês, eu não tenho 90 livros ainda, tá lutando para chegar nos 30 ainda, mas ele não ficou famoso porque ele escrevia como o nome dele, né? O nome asiático, né? O nome japonês, ele tem traços orientais, um pouquinho, mas tem. E Ryoki, embora seja brasileiro, tá? José de Alpoim, né? É bem brasileiro, né? Ele foi uma grande inspiração, depois que eu descobri isso, pesquisando e tal, aquela curiosidade, quem é o maior escritor de todos os tempos? Um brasileiro, fiquei surpreso, aí consultei muitas fontes para verificar, realmente é ele, o maior autor de todos os tempos, 1.100 títulos publicados, não sei quantos milhões vendidos, e ele publicava não com o nome dele, mas com pseudônimos em inglês, porque ele escrevia muito conto americano, conto do Velho Oeste e tudo mais, e as editoras diziam, com o teu nome não vai vender. E realmente, né? Provavelmente não venderia mesmo. Então tem isso também no mercado. Gente, espero que tenha valido a pena aí essas dicas. Sou profundamente realizado como escritor, gosto muito de escrever e pretendo escrever muito mais livros. Pretendo escrever muitos mais, dezenas e, se Deus permitir, centenas. Tá? Deus tem me ajudado, tem me dado essa habilidade e Ele espera que a gente desenvolva as habilidades que Ele nos deu. Então fiquem com Deus, e aqueles que querem publicar livros, mas não sabem como fazer, eu trabalho com isso também. Trabalho como editor de livros e faço o trabalho que a gente chama de copydesk, né? Você me entrega o seu texto, eu te entrego o livro, tá bom? Então, desde a revisão ortográfica, diagramação, capa. Diagramação é colocar no formato que a gente vai mandar para a gráfica, para impressão, tá? A ficha catalográfica tem uma pessoa que faz para mim, a revisão ortográfica não sou eu também que faço. E até a impressão, até o livro chegar na sua casa, eu estou lhe acompanhando aí, tá bom? Faço isso por um preço bom e justo e barato até, tá bom? Então, você que pensa em escrever, pense mesmo e escreva, tá? Não fique esperando o tempo passar, não. Escreva, coloque suas ideias no papel, siga em frente, que Deus abençoe. E a todos os outros escritores, parabéns, meu mais profundo respeito, Deus abençoe vocês, e é isso. Um abraço.